Bom, pessoal, essa aula eu trouxe para a gente conversar sobre, sobre dúvidas, sobre insegurança, sobre a gente ah, ter certeza no trabalho que a gente está fazendo, aquela sensação de estar patinando, né? De estar fazendo o melhor que a gente pode, mas ainda assim tem uma sensação de looping, de dúvidas, de incerteza, de não estar com os pés no chão, de estar faltando recurso, talvez, ou a gente não está completamente pronto, não completamente preparado, que é uma dúvida que eu vejo muito comum no nosso meio. Eu sentia muito essa dúvida, e eu vejo muito esse tipo de comentário nos grupos que eu participo, nos meus alunos, quando eles estão iniciando os cursos. Então, eu trouxe esse assunto para a gente conversar, né? Então, primeiro, eu quero alinhar com vocês o que eu vejo. E se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, vocês fiquem à vontade. Vou me apresentar para quem não me conhece, eu já vi vários rostinhos conhecidos aqui, mas para quem não me conhece, o meu nome é Camille de Bortoli. Eu sou naturopata e homeopata, estudei homeopatia na Homeobras e eu atuo há 8 anos como homeopata. Em 2018, por essas dúvidas todas, por essas incertezas e essa necessidade de aprender mais, de estudar mais, de saber o que mais eu podia, aonde eu podia chegar com o estudo da homeopatia, eu fui para a Índia fazer um curso com a equipe do Dr. Sankara. Porque a minha ideia é que eu queria ter uma ideia de uma referência alta, né? O que eu sabia em comparação com quem sabia muito. E para mim, eu acho que para todos nós, né? O Sankaran é um ícone da homeopatia, é um cara muito inovador, é um cara que conhece muito, que tem muita experiência, que já veio de um berço. Ele nasceu em berço homeopático, né? O pai dele era um baita homeopata, então ele veio trazer novidades para a homeopatia. Então, quando eu tive essas dúvidas, eu fui para a Índia com essa ideia de ver tudo que era possível, aonde que eu podia chegar, né? Então, eu fiz esse masterclass, essa imersão lá na Índia durante 6 meses na The Other Song, que é a escola do Sankara, da equipe dele. E lá eu estudei muita coisa, a gente estudava muito, a gente tinha aula de segunda a sábado, o dia inteiro. Os indianos, eles são muito esforçados e eles cobravam muito da gente também. Então, à noite, quando a gente não tinha aula, tinha livro para ler, exercício para resolver, trabalho para fazer. Era bem puxado, mas para mim foi muito bom, porque foi muito produtivo, né? Quando eu fiz contato com eles lá na Índia, eu falei: olha, eu quero fazer um curso, mas como é muito longe, eu quero que vocês me vejam o curso mais comprido que vocês têm, porque já que eu vou para aí, eu quero aprender bastante. E aí fiz esse curso que era o mais longo que eles tinham. Desde que eu voltei, eu comecei a ter demandas dos meus colegas para compartilhar o meu conhecimento. Não era a minha ideia inicial. Eu fui para aprender, para atuar na clínica, né? Para aplicar nos meus casos, nos meus pacientes. Mas quando eu cheguei, alguns colegas me pediram para compartilhar e eu montei umas aulas e, e acabou que eu acho que assim, pela dinâmica do universo, muita gente começou a me procurar e pedir que gostariam de participar das minhas aulas. Então, a minha escola, eu não abri ela que se abriu sozinha, né? E eu deixei fluir, falei, bom, se é isso que o universo quer de mim, então vamos lá, vamos ensinar, vamos compartilhar, vamos. Mas foi interessante isso, porque quando eu dei a primeira turma,
eu falei, bom, tá feita, né, a minha missão. Compartilhei o que eu tinha, o que eu aprendi. Então agora eu vou voltar para minha cidade e vou aplicar o meu conhecimento nos meus casos. E aí os alunos vieram com uma listinha de nomes. Olha só, Camila, esse daqui são os nossos colegas que querem aprender contigo na próxima turma. Aí eu pensei, mas não vai ter próxima turma, era só essa. Aí eu me segurei e falei assim, ué, mas por que não, né? Se é isso que as pessoas querem, se é isso que o universo demanda, então vamos compartilhar. Eu acho muito legal isso, muito legal compartilhar quando as coisas são fluídas assim, né? Porque é a sensação da gente estar no lugar certo. E aí eu estou compartilhando aqui com vocês um pouco das imagens dos meus colegas lá na Índia, né? Aqui a gente na sala de aula, aqui na frente da escola, é uma clínica escola, na verdade, né? Essa instituição do Sankara, eles têm a clínica no 10º andar e a escola no 7º. Então é muito interessante, porque a gente tinha aula no 7º andar e a gente acompanhava os homeopatas no 10º andar. Então cada um tinha o seu mentor e a gente acompanhava eles nos atendimentos, tirava dúvidas. É um modelo muito interessante. Aqui na festa do Holi, né, que é a festa do... Como é que chama? A festa das cores. E eles se pintam todos e fazem uma bagunça nesse dia. Esse daqui eu acho que é o dia da formatura. Aqui tem uma imagem de um armário que eles têm com as figuras das plantas bem bonito lá na The Other Song. Esse aqui com amigos mais próximos. Essa menina aqui é uma brasileira, daqui de Florianópolis, que morava comigo. Eu tive a grata surpresa de conhecer ela lá, não sabia que ia ter outra brasileira na turma. E nós ficamos muito amigas. E esses aqui eram alguns dos meus professores. Vocês devem ter já visto livros de alguns deles. Esse aqui era meu mentor direto, o Dinesh, que era muito especializado em pediatria, o Rishi, o Mahesh Gandhi, um baita homeopata, tem um livro maravilhoso, um psiquiatra homeopata, aprendi muito com ele, e o Jayesh, que é o braço direito do Sankara, tá bem amigo do Sankara, eu acho que eles trilharam muito juntos o caminho da homeopatia. E aqui, recebendo o meu certificado das mãos do Sankara, né? Feliz da vida. E no meu certificado consta, eles colocam assim lá, em dias de aula. Então, foram 140 dias inteiros de aula. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito. Fiquei muito, muito grata por ter tido essa experiência. Bem, pessoal, a gente entrando no mérito da questão, então eu vou contextualizar como eu me sentia e como eu vejo muitos colegas ah, se expressando, né? A sensação é de incerteza, de dúvida. Será que eu estou escolhendo a medicação corretamente? A pessoa pega o caso e fica horas analisando e ela chega a um resultado insatisfeita. E aí ela fica na dúvida, será que é isso mesmo? Né? Aí ela sente que esse processo de escolha da medicação, ele é complexo e difícil por causa disso, porque você vai para um lado, ele parece fechar. Aí você vai para o outro, parece que também fecha. Aí você vai para o outro, também pode ser. Então, dependendo do ponto de vista, você encaixa o caso em diversas circunstâncias. Então, eu me lembro de estar com frequentemente, isso era recorrente. Eu ia lá, tomava o caso, analisava com todos os pilares da homeopatia que eu tinha aprendido, e aí eu ia escolher a matéria médica. E aí eu abria diversos livros, diversas matérias médicas na minha frente,
E se eu olhasse por um ponto de vista, fechava com a pulsatila. Se eu olhasse por outro ponto de vista, fechava com o Staph aureus. Se eu olhasse por outro ponto de vista, fechava com Natrium muriaticum. Se olhasse por outro ponto de vista, fechava com Lycopodium. E eu ficava naquele, mas será que esse aqui é mais para esse lado, mais para aquele? Então é uma coisa de se sentir vago, né? De se sentir solto, de sentir que não está pronto, de que falta algo. É um sentimento de inadequação, né? Daquilo que você está fazendo. E é por isso que o processo se torna essa sensação de complexidade e de dificuldade, porque parece que falta a ferramenta, a gente não fica satisfeito com a escolha. E aí você escolhe, mas você fica assim, ai. Bem, aí a gente vai para a fase da prescrição. Aí você fica, ai meu Deus, será que eu escolhi errado? Será que eu escolhi certo? O que será que vai dar, né? Será que o remédio vai funcionar? Ou será que não vai? Será que vai funcionar parcialmente? Será que vai exonerar? Será que vai agravar? E daí, se exonerar e agravar, o que é que eu faço? Então, eu vejo que muitas vezes os colegas, e eu já estive nessa situação, eles pegam eles marcam um atendimento, aí a pessoa já diz assim, qual é a tua situação? Quais são tuas queixas? Aí ela pega um resuminho daquelas queixas e ela vai nos colegas. Gente, vocês têm alguma dica para esse tipo de caso aqui? Para esse tipo de situação? Para esse tipo de diagnóstico? Porque o medo é chegar na consulta e não saber o que fazer, não saber escolher, não saber entender o caso, não saber analisar, não saber o que perguntar, né? Essa sensação de inadequação, de não suficiência, né? Vejo muito as pessoas trazendo esses resuminhos assim. Que vocês acham nesse caso? Vocês têm alguma dica? Tem alguma matéria médica que dá para estudar antes desse caso? Então, gera essa insegurança na prescrição, receio de prescrever inadequadamente, não ter resultado suficiente, ou pior do que isso, ter uma patogenesia e não saber como contornar, porque a gente tem a sensação de que a gente já deu o melhor. E se a gente deu o melhor e não der certo, o que mais a gente pode fazer, né? Então, na prática, aí você vai, tomou, tomou o caso, né? Estudou, ficou naquele looping infinito de dúvidas, fez a sua análise, na insegurança ali, tomou uma decisão, prescreveu e a prescrição não dá resultado. Ou ela dá um resultado insignificante, parcial, insuficiente. Aí você já deu o teu melhor e você não sabe como seguir. Não é assim? Eu me senti assim infinitamente, infinitamente. E eu olhava para os meus recursos, eu voltava e estudava tudo que eu tinha aprendido no curso e, e eu não conseguia evoluir com aquele conteúdo que eu tinha, com aquelas ferramentas que eu tinha. Então era como se eu tivesse que subir uma montanha de neve, e eu não tivesse os equipamentos adequados. Essa era a sensação que eu tinha. E por que que isso acontece? Antes disso, por que que acontece? O resultado é uma insatisfação, né? Aqui a gente está falando mais assim da parte emocional que gera, que vai minando a confiança que a gente tem, né? A gente fica insatisfeito, frustrado, porque você sente que deu o melhor que tinha, que você estudou tudo que tinha que estudar, que você revisou, que você usou os pilares, que você aprendeu, mas não deu resultado. E aí vem esse emocional que começa a desabar, né? Insatisfação, frustração, sensação de não ser suficiente, a dúvida sobre a capacidade e a sensação de estar incompleto, de não estar pronto, de ser, de não ser suficiente aquilo que a gente conhece. E a gente começa a questionar o nosso valor, né? Eu sinto que isso aqui
essa questão do valor é uma coisa que eu sinto muito forte no nosso meio homeopático. A pessoa sente que ela não é vista, que ela não é reconhecida. E o pior, ela começa a ter receio de ser questionada. Então ela começa a se sentir ameaçada. E aí fica aquela dúvida: será que eu vou? Será que eu dou minha cara a tapa ou não? Porque eu não tenho certeza se eu sei. E além de não ter certeza, eu tenho receio de alguém questionar aquilo que eu trago, aquilo que eu prescrevo, aquilo que eu entrego, aquilo que eu falo. Então as pessoas se sentem ameaçadas. Não é assim? Eu vejo tanto isso, eu recebo tanto esse tipo de comentário, de depoimento dos colegas e de dúvida, né? E de pergunta. Esses comentários, eles chegam muitas vezes na forma de pergunta, né? O que que eu faço? Ou na forma de desabafo, né? Nossa, eu tenho tanto receio de ser questionado, eu me sinto ameaçado. A maioria de nós, a maioria de vocês, assim como eu, não são médicos, são terapeutas homeopatas, e a nossa classe tem uma legalidade, mas é como se não tivesse, porque existe essa sensação de ameaça, de questionamento, de pressão, e eu fiz um entendimento que eu vou compartilhar com vocês mais para frente sobre isso, não me deixe esquecer, mas eu vejo que isso está muito relacionado a essas dúvidas, e não propriamente ao lugar de ser um terapeuta, mas de uma sensação de não estar pronto, de uma sensação de ter dúvidas, de ter insegurança, e essa insegurança nos levar para um lugar de, de não se sentir, de se sentir ameaçado e questionado. Então, o que que a gente pode fazer sobre isso? Eu vou trazer meu ponto de vista sobre isso para vocês, tá? Então, agora, eu vou trazer o aspecto do porquê. Por que que isso acontece? O Sankara, ele tem um aspecto que ele é muito metódico sobre esse aspecto. Então, ele diz assim, que nós precisamos tomar casos de maneira completa, profunda e exata. Esses três pontos é algo que ele bate muito na tecla e que eu bato muito na tecla com os meus alunos também, porque eu entendi o quanto isso é importante. São três aspectos extremamente decisivos quando quando a gente fala de conhecimento, de adequação, de completude, de segurança, né? Completo, exato e profundo. Então, aqui, o que acontece? Muitas vezes a gente faz escolhas baseado em partes. Vejam se não é isso que acontece com vocês e com colegas que vocês veem esse ciclo se repetir. A gente está estudando um caso, aí você pega, ah, essa pessoa, ela é muito ligada com a mãe, é chorona e ela tem aversão a comidas gordurosas. Pulsatila. Duas ou três rubricas, dois ou três aspectos, às vezes são suficientes para a pessoa se agarrar no medicamento, sendo que a gente precisa enxergar o todo mesmo. A homeopatia de Hahnemann, ela foi feita com uma visão unicista, com uma visão de todo, com uma visão de profundidade, com uma visão de totalidade, de integralidade. Então, quando a gente prescreve baseado em partes, a gente tem muita chance de erro. O Sankara falava isso também.
Ele dizia assim que é, o exercício da homeopatia era como caçar patos no escuro. Então, caçar patos no escuro e você tá com uma espingarda é você de vez em quando acertar o alvo, mais com base numa coisa aleatória do que propriamente num método eficiente em um modelo que seja claro, que seja replicável. Então, ele batia muito nessa tecla da totalidade, né? Quem já viu outras aulas minhas, já viu eu falando do elefante, né? De olhar todos os lados do elefante, de entender como que a gente vê o elefante de frente, como a gente vê ele de lado, como a gente vê ele de trás, como a gente vê ele de baixo, como a gente vê ele de cima. Então, além da gente saber se a pessoa é ligada com a mãe, se ela tem aversão à gordura, se ela chora demais, a gente precisa entender a profundidade dessa pessoa, como ela sente a vida no seu profundo, como o que são gatilhos para ela, né? Como ela costuma perceber os conflitos e quais são os sintomas que ela tem detalhadamente, com modalidades, né? Então, considerando também o aspecto físico e não só o físico, ou seja, não só o mental, não só o emocional, não só o físico, mas tudo, e, e o todo na profundidade também, que aí a gente vai para a segunda parte aqui para o segundo quesito, que é, além de escolher com base no todo, a gente precisa escolher com base em profundidade, porque a gente está acostumado, gente, vejam se não é assim que acontece. A gente com vontade de fazer um bom trabalho, a gente escuta longas horas o nosso paciente, ele conta da vida inteira. E ele conta da família, ele conta da infância, ele conta dos vizinhos, e ele conta do trabalho, e a gente fica com aquela história longa e superficial. Superficial. Vamos botar a mão na consciência e, e pensar se não é assim. Só vamos somando isso, porque depois eu vou falar para vocês um pouco mais sobre profundidade, né? Porque a nossa ideia de profundidade ela pode ser um pouco mais trabalhada, porque a profundidade que eu tinha aprendido era uma profundidade que ia no nível emocional. O nível emocional, para Sankara, ele é o terceiro nível. Ele é o nível das emoções. Então, é um nível. O nível das emoções, ele é um nível que faz a gente se perder muito, porque ali é tristeza, decepção, desapontamento, apatia, desânimo, raiva. E esses sentimentos, eles são tão vagos. Hoje eu vejo isso. Antes era o que eu tinha. Eu também escolhia com base neles, mas eu entendo o porquê da dificuldade depois que eu entendi que profundidade é algo mais além desse nível das emoções. Então a gente perguntava assim, como é que você se sente? Ai, triste, chateado, sem vontade de continuar. E assim, em quantas homeopatias você consegue encaixar o triste, chateado, sem vontade de continuar? Sendo honesto e sendo sincero. 900 homeopatias, mais ou menos, né? Um chateado um pouco diferente da outra, mas assim, ansioso e triste praticamente todas as homeopatias cobrem. Então, o que a gente faz com essa informação? A gente fica na dúvida, a gente fica naquele looping infinito de dúvida. E isso traz confusão, né?
Será que é isso? Será que é aquilo? E a gente começa, às vezes, a interpretar. Não, eu acho que ele falou isso porque ele sente aquilo. Aí é um outro erro que a gente comete, porque daí a gente está colocando o nosso óculos, a nossa interpretação no caso do nosso paciente. E a gente começa a fazer uma grande salada. E acaba que o resultado não vai ser bom mesmo, né? Quando a gente escolhe baseado em parte, em histórias longas e superficiais, que causam confusão, que fazem a gente escolher interpretando, a gente vai fazer escolhas aleatórias e ter resultados insignificantes. Infelizmente, é isso que eu vejo muito, muito, muito. E é por isso que nós estamos conversando sobre esse assunto. E uma outra coisa que leva a essa sensação de complexidade, dificuldade e confusão é estudar as matérias médicas de forma aleatória. Ou seja, nenhuma homeopatia tem a ver com outra homeopatia. Cada uma você tem que decorar ela. Você tem que decorar o Nux vomica, você tem que decorar o natron muriático, você tem que decorar conium, argentum nitricum, cada um separadamente. Gente, haja HD. Como é que nós vamos organizar isso tudo na nossa cabeça? Existe forma melhor de fazer isso, tá? Então, por enquanto, nós estamos no mais dúvidas, menos resultados, né? Aqui é o ciclo. Por que que isso persiste? Porque é a maneira que a gente faz. A gente toma o caso com superficialidade, ou seja, sem precisão. Aí, o que que a gente tem? Confusão, demora. Essa demora, ela vem da falta de precisão, da gente conseguir fazer uma escolha com categoria, com consistência, com segurança. Né? A gente fica demorando porque a gente fica pensando: e se eu escolher para cá? E se eu escolher para lá? E se olhar por esse ponto de vista? E se eu perguntar mais isso para a pessoa? Então, isso gera uma demora, isso gera um looping, isso gera uma sensação de que a gente não está saindo do lugar, né? Acho que a gente está patinando. Somado com a dúvida e a incerteza, resulta no não resultado, no resultado parcial, no resultado insignificante, né? Como é que a gente pode mudar esse cenário? Qual é a solução? Então, aqui eu trouxe para vocês um mapa que fala dessas soluções, que são basicamente a gente usar uma fórmula que é contrária aos erros, né? Então, aqui a frase do Sankara: exatidão, completude e profundidade. Isso aqui é o que a gente precisa para a gente sair desse ciclo de mais dúvidas, menos resultados. Para a gente ir para mais resultados, menos dúvidas, a gente precisa tomar casos com profundidade, mas não com a profundidade do nível das emoções. A gente precisa ir para o nível mental, para o nível da sensação, para o nível da energia, para níveis que tragam clareza. Que a gente não fique naquela coisa vaga da tristeza, da ansiedade, da chateação, porque o nível das emoções é o que mais faz a gente se perder. Inclusive, é melhor a gente ficar no nível físico do que a gente ficar no nível da emoção. Então, ou a gente fica no nível físico, que daí a gente vai também ter resultados parciais, ou a gente aprofunda. Esse aprofundamento para o nível mental, para o nível da sensação e para o nível da energia são extremamente produtivos para
para uma análise bem feita, uma análise com o pé no chão, com sensação de segurança, com clareza. A profundidade, ela traz clareza para gente. Você consegue enxergar, você sai daquela nebulosidade do nível das emoções e você, eureka, entendi. Então, aqui na profundidade, eu consigo enxergar, tá? A gente precisa fazer o entendimento com base no todo. E esse todo é a gente tomar o caso, a gente entender a queixa, a gente entender os detalhes dessa queixa, as modalidades dessa queixa. Porque muitas vezes a gente vai ter assim, a pessoa tem enxaqueca, ou ela tem dor de cabeça, ou ela tem dor de estômago. E isso piora quando ela come carne e quando ela assiste muita TV. Então, eu percebo que essa completude não vem quando a gente vê colegas perguntando em grupos, ou quando alguns alunos trazem casos. Muitas vezes não tem essa completude. São casos tomados de forma parcial, não completa. Então, o que que é completude? É essa, é você saber exatamente aonde dói e quando que dói e quando que piora e quando que melhora e o que que é concomitante, o que mais acontece quando isso dói. Que parte mais que dói? E o que que piora essa concomitância, o que que melhora? Percebe como vai ficando? A gente vai fazendo um porta-retrato mais claro, né? Eu vou aprofundar em cada um desses quesitos, mas é sobre isso, sobre a gente completar essas tomadas de caso. A gente ir mais no detalhe e ser mais exato, né? É a noite que dói, mas que horas da noite? Quando é final da tarde, ou é mais no meio da noite, ou quando você vai deitar, quando já está deitada no meio da madrugada, quando você dorme melhor ou piora. Tudo isso, gente, são minúcias que fazem muita importância, muita diferença em você compreender de uma forma na totalidade, com exatidão. Então, não esqueçam, essa frase aqui do Sangra, essa afirmação da exatidão, completude e profundidade é o caminho, tá? O que mais a gente pode fazer para a gente encontrar essa exatidão, completude e profundidade? A gente pode estudar os reinos, as famílias, os sub-reinos, né? Que são as famílias dentro desses reinos, e os miasmas. E aqui, é, já juntando com esse quesito, estudar as matérias médicas de forma organizada e classificada. Esses dois itens, eles se complementam, né? Porque se eu estudar o que que é cada reino, dentro de cada reino, quais são as famílias e as características de cada família e os miasmas, eu vou perceber que eu consigo estudar matérias médicas de maneira organizada e classificada, já de acordo com o seu reino, com a sua família, com o seu miasma. Então, a hora que eu for procurar, eu já vou conseguir encontrar com mais rapidez, com mais certeza, com mais precisão, tá? Então, eu vou ampliar um pouco esse assunto, mas esse aqui é o resumo do mapa. O mapa que você precisa, o mapa da mina, que você precisa para você ter menos dúvidas e mais resultados. Prescrever com mais segurança e gastar menos tempo analisando infrutíferamente, porque você tem os recursos certos, a maneira correta de você caminhar nessa análise para uma análise bem feita, para uma análise adequada. Então, eu fui 14 mil quilômetros
longe buscar esse mapa da mina, tá? Então, aproveitem ele, porque eu viajei muitas horas para chegar lá. Aqui meus colegas de turma, lá na Índia, onde nós passávamos dias estudando e entendendo essas questões de completude, de profundidade, de exatidão. Então, vamos falar um pouco sobre tomar casos com profundidade. Existem técnicas que podem te levar nessa profundidade, né? O importante é você saber aonde você quer chegar, porque quando eu acho que eu quero chegar no nível da emoção, eu vou usar técnicas que me levem até ali, né? Então, por isso que eu digo, muitas vezes você está fazendo o melhor que você pode dentro daquilo que você conhece, mas sabendo, tendo a consciência de que esse nível das emoções é um nível extremamente vago e que vai fazer você se confundir e se perder, você pode procurar por técnicas que te levem numa profundidade maior, que te levem para o nível mental, que te levem para o nível da sensação, que te levem para o nível da energia, aonde você vai conseguir ter essa clareza, né? O nível mental já é melhor do que das emoções. Ele ainda não é tão claro quanto o nível das sensações, mas ele é melhor do que o nível das emoções. Então, o nível mental, o nível da preocupação, o nível dos sonhos, o nível das ilusões, o nível dos medos, ele já é um nível que tem um pouco mais, ele é um pouco mais palpável, tá? Então, procurem chegar nesse nível. Se é o que vocês podem, procurem chegar nesse nível. Agora, o ideal é chegar além desse nível. Então, aqui, o mergulhador aqui, ele está indo a fundo. Quanto mais a fundo a gente vai, mais a gente consegue ter clareza. A tomada de caso que eu faço hoje, eu sinto que às vezes ela se assemelha a uma hipnose. Não é uma hipnose, mas o nível que a gente vai é tão profundo que se assemelha com o nível da hipnose. Frequentemente, eu vejo meus pacientes falarem: meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca cheguei nesse ponto, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca conversei sobre isso com ninguém. Então, é realmente um nível que é desafiador a gente chegar, mas existem técnicas para a gente ir, e quando a gente vai, parece que um novo mundo se abre, assim, um universo de possibilidades com clareza, com segurança, com certeza. Então, essa coisa da profundidade é muito importante para a gente conseguir chegar em diminuir nossas dúvidas, em ter mais certeza do que a gente está fazendo. Aqui nesse nível, com essa profundidade, a gente consegue entender a movimentação da pessoa, a postura dela, os gestos que ela faz, o tom de voz, a entonação que ela usa para falar, tudo isso. Olha que universo rico a gente pode entender e classificar. Então, isso é se aprofundar. A gente pode entender aonde está a energia desse caso, né? Quando a gente entende essa profundidade, você consegue entender aonde você tem que dar ênfase, aonde, é, aonde você precisa colocar a tua lupa, aonde você precisa entrar e se aprofundar. Então, é fundamental. Quando a gente aprende a trabalhar com profundidade, sabe aquelas coisas que você fala, nossa, como é que eu trabalhava antes? Eu sem essa ferramenta, sem esse entendimento, sem esse conhecimento, é uma coisa que você não consegue mais voltar atrás, sabe? É um, é uma ferramenta uma ferramenta não, mas é um entendimento que você fala, nossa, ele é fundamental para fazer um bom trabalho, fazer um trabalho com profundidade.
Agora a gente vai falar da completude, né, do todo. Olha só que interessante esse quebra-cabeça. Então a gente tem que ter a paciência de juntar todos os elementos, né? Eu trouxe ali o exemplo da pulsatila, que a gente diz assim, ai, chorona, não tolera gordura, é muito grudada com a mãe. São só 3 peças desse quebra-cabeça. Imagine quanto falta para a gente fazer um trabalho exato, para fazer um trabalho de todo, um trabalho com o pé no chão, com certeza, com segurança, né? A gente precisa fazer um porta-retrato. Muitas vezes o porta-retrato pode ser que ele não tenha todas as peças, mas nesse nível aqui, a gente já sabe, a gente já consegue escolher quem é o sósia dessa pessoa, né? Quem é a irmã gêmea dela, quem é o simílimum dessa pessoa. Então, por quê? Porque faltam poucas peças, que às vezes pode faltar, né? Tem casos que a gente consegue deixar completão e alguns que a gente consegue fazer 90%. Mas com 10% é muito difícil a gente acertar. Então, juntar todos os elementos, encaixar tudo dentro de um porta-retrato. Então, a gente precisa que esses medicamentos eles fechem, que esses elementos, que esses sintomas, eles vão fechando dentro de um medicamento. Então, a gente prescrever diversos medicamentos pela dificuldade de encontrar um único, pode ser porque está faltando profundidade, porque está faltando elementos para completar esse caso, entende? Porque quando você tem profundidade, quando você tem exatidão, quando você tem completude, você consegue chegar nesse nível desse quebra-cabeça. E quando você chega nesse nível de quebra-cabeça e você conhece os medicamentos que sejam similares a ele, você vai escolher e você vai escolher com segurança, com certeza do que você está fazendo, com o pé no chão, sabe? Com, com clareza, com sensação de que você está pronto, de que você sabe o que está fazendo e de que o caso vai bem. E tem mais um elemento que vai ajudar aqui, que é o entendimento dos reinos, famílias e miasmas. Porque quando eu tenho aquele porta-retrato, ele vai me dizer se aquela pessoa ela precisa de um medicamento do reino mineral, vegetal ou animal. Escolhendo o reino, eu vou também ter uma ideia da família que ele precisa, se é um reino vegetal, por exemplo, se é da família dos que sentem aperto, ou dos que sentem choque, ou dos que sentem é, que, que, que eles estão conectados e desconectados. Então, você vai facilitando a busca da similitude com aquele porta-retrato. Então, conhecer as características de cada reino, conhecer as famílias que pertencem a cada reino, as famílias do reino vegetal, as famílias do reino animal, as linhas, as famílias do reino mineral, né? Ou seja, os temas, as linhas, as colunas, tudo isso vai dando entendimento de aonde buscar. Então, eu tenho aquele porta-retrato e aí eu sei aonde buscar, porque eu sei o que tipo de reino ela precisa, que tipo de família ela precisa. Vai ficando mais fácil essa busca. Então, se a gente compreende os tipos de resposta à doença, que é o miasma, né? Qual é o ritmo dessa pessoa? Qual a intensidade e o grau de desespero que ela tem frente a essa doença? Como é que ela lida com isso? Então, quando eu sei o tipo de resposta que ela tem frente à doença, frente à vida, frente aos problemas, também vai facilitar, porque eu também sei como age cada miasma. Percebam que isso também tem a ver com exatidão, com completude e com profundidade, né?
Então, aqui, eu vou falar mais ou menos a mesma coisa de uma outra forma. Um outro jeito é você estudar cada matéria médica. Uma coisa é você estudar as características de reino, as características de cada família, as características de cada miasma. A outra é você estudar as matérias médicas de forma classificada, já estudando, ok, pulsatila pertence a que reino, a que família, a que miasma, e natro muriático, de qual reino é, de que linha ele é, de que miasma ele é. Então, quando eu faço esses dois estudos do que é cada reino, cada família, cada miasma, e eu vou estudando cada remédio com esse entendimento, a minha visão, ela faz isso aqui, ó. Porque na hora que eu tenho daí as informações profundas e aquele porta-retrato já bem mais completo, já fica bem mais fácil de buscar o que eu preciso. Eu não preciso vasculhar naquela cesta cheia de homeopatia, tentar encontrar. Não sei como que é a farmácia de homeopatia de vocês aí, né? Mas se a gente não catalogar as coisas, a gente fica horas procurando. Então, aqui é como se a gente estivesse mapeando esse estudo por reinos, é como se a gente estivesse fazendo um mapeamento, uma classificação dessas homeopatias. Então, por exemplo, eu tenho aqui um mapa mundi, eu preciso procurar um endereço. E eu sei que esse endereço está no planeta Terra. Se eu sei o reino, eu já vou saber que esse endereço está no continente americano. Então, já descarto os outros continentes, facilitou um pouco. Se eu sei o tipo de família que eu procuro, por exemplo, eu procuro uma família que tenha como característica o aperto, se sentir apertado, né, fechado. Aí eu tenho como se eu soubesse que esse endereço está na América do Sul. Então, eu já vou afunilando, vou chegando um pouco mais perto. Então, agora, eu também descubro ali na tomada de caso aprofundada que a família que essa pessoa precisa é uma família chamada Anacardiaceae. Ah, então, afunilando, esse endereço está dentro do Brasil. Ah, mas Anacardiaceae o miasma, eu preciso dar uma olhada aqui, como é que essa pessoa. Ah, entendi. É um miasma tifoide, ela se comporta de uma forma como quem está apagando incêndio, né? De uma forma como quem quer fazer tudo rápido para se livrar do trabalho e poder descansar. Ah, entendi. Então, isso é um miasma tifoide. Então, eu já tenho o estado dentro do Brasil, aonde está esse endereço. Bom, mas então se eu sei o reino, o tipo de família, a família, o miasma, então eu tenho a cidade, ou seja, eu tenho o remédio, que é Rustox, nesse caso. Então, percebe como é melhor de se procurar assim do que você simplesmente olhar para o mapa mundi ou olhar para todas as homeopatias e falar: como é que eu vou achar? Eu posso achar, mas vai ser difícil e complicado. Percebe? Por que o processo pode ser entendido como complexo e difícil, sem classificar e sem organizar e sem um método que te leve a fazer essa compreensão? Aqui, quando a gente vai mapeando reino, sub-reino, família, miasma, remédio, fica muito mais fácil, fica muito mais claro, tá? Então, a proposta é que vocês usem esses caminhos, que vocês usem esse mapa para buscar essa completude, para vocês buscarem a exatidão e para vocês buscarem a profundidade. Isso vai levar vocês a terem menos dúvidas e mais resultados. O método que eu aprendi na Índia e que me trouxe toda essa condição
de estudar dessa forma é o método sensação. O método aonde eu aprendi os reinos, aonde eu aprendi as famílias, aonde se estuda os miasmas, aonde tem uma técnica extremamente eficiente de tomada de caso aprofundada, né, com guia de como a gente conseguir chegar nessa profundidade. Como primeiro a gente precisa entender o que é profundidade, né? A gente precisa entender os reinos, as famílias e o miasma, porque daí a gente sabe onde a gente quer ir. Então, aí a gente vai fazer essa tomada de caso aprofundada e a gente estuda essas matérias médicas classificadas e todo esse ciclo se fecha. Então, aqui eu tenho completude, exatidão e profundidade. E não foi à toa que o Sankara criou esse método, né? Foi por realmente querer cobrir todas essas esferas de dúvidas e de superficialidade e de falta de exatidão, de falta de clareza. Então, agora eu vou apresentar para vocês aquele caso. Vocês lembram que eu mandei um áudio para vocês de um caso que eu atendi e que eu me lembrei de vocês e da aula que eu ia dar na segunda, porque foi uma mudança de camada, e eu falei, meu Deus, né? Se eu não tivesse o entendimento, a consciência dessa exatidão, dessa profundidade, ia ser tão difícil eu entender que essa pessoa estava mudando de camada, ia ser tão difícil saber o que fazer e saber escolher a medicação para ela nesse caso. Então, eu trouxe esse caso para compartilhar com vocês, como vocês pediram, né? Esse é um caso de uma mulher de 51 anos, com queixa de labirintite e aquela síndrome de Meniere. Sabe como é que é a síndrome de Meniere? Então, ela tinha tontura, oscilação auditiva, ruído no ouvido esquerdo, é uma labirintite que influencia na audição, tá? Então, é uma labirintite mais complexa, essa síndrome de Meniere. Ela tinha também queixa de protusão discal na lombar, refluxo e digestão lenta. Gente, eu trouxe para vocês resumido, tá? Porque senão a gente ia ficar dias aqui, porque esse caso tinha bastante informação. Então, apesar de eu ter falado da completude, eu não trouxe aqui porque achei que ia ficar muito extenso, tá? Mas fiquei diversos minutos perguntando sobre a síndrome de Meniere, sobre a audição, se era no esquerdo, se era no direito, que horas, o que piorava, o que melhorava, desde quando aquilo acontecia, sobre a protusão discal, em que vértebra era, que movimento que piorava, que melhorava, que temperatura, sobre o refluxo. Isso aqui precisa realmente ampliar e modalizar, tá? Então, eu quero deixar isso claro, porque eu não achei interessante trazer tudo isso para a aula, porque não é bem esse o objetivo. Eu queria focar mais aqui na profundidade. Então, aí conversamos, ela me falou sobre ela, sobre as características dela, quem ela é, me falou um pouco sobre a família e tudo mais. Mas eu precisava entender, aqui na profundidade, como que ela é, reage, como é que ela, o que que dói para ela, né? O que que são as dores reais dela, o que são as feridas dela e como é que ela reage a isso, tá? Então, dependendo de cada caso, é um tipo de pergunta. Existem alguns tipos de pergunta, alguns tipos de técnicas para a gente chegar nessa profundidade. No caso, hoje eu tomei um caso que foi muito interessante, que o que me levou na profundidade dela foi as tatuagens que a pessoa tinha. Interessante, né? Através das tatuagens, estava confuso, estava superficial, e eu comecei a buscar, tá? Como é que eu vou aprofundar? Aí eu comecei a perguntar da tatuagem, por que que ela fez aquelas tatuagens. Então, existem alguns caminhos. Eu vou mostrar para vocês um deles. Perguntei de situações estressantes na vida dela. Ela falou que tinha perdido uma filha, e ela foi me contando sobre isso, tá?
Aqui também está resumido, mas tem as partes mais importantes. Ela disse que não só a filha dela tinha um tipo de câncer. Ela disse não só a doença da filha, mas o lábio leporino. A filha nasceu com o lábio leporino e ela disse que era muito chocante, que foi muito chocante quando ela nasceu. E que ela teve que se deslocar de onde você está e exigir habilidades que você não sabe que tem para lidar com isso. Aí eu pedi para ela me descrever esse chocante. Ela disse: assusta, você leva um susto, você não esperava por aquilo. Como vou lidar com isso? Não dei conta, não fui capaz. De fato, ela morreu, perdemos a luta. Eu perguntei para ela o momento que foi mais difícil durante esse processo. Vejo que é uma coisa muito, muito sensível, mas que a gente precisa falar. Se a gente vai ajudar a pessoa, tu tem que entender as minúcias da dor dela, né? E a gente bate, depois assopra, depois tu pede desculpa. Mas para ajudar ela, você precisa ir numa coisa que é desconfortável. Então ela falou, lá no centro cirúrgico, quando ela estava para fazer uma cirurgia, ela foi apresentada à gravidade da situação. E foi uma sentença de morte. Quando a médica veio trazer a gravidade da situação, ela disse: foi como se ele tivesse dito, ela morreu. Eu falei assim: como que foi receber essa notícia? Ela disse: foi um desespero. Eu perdi as pernas, achei que ia desmaiar. Foi uma sensação de morte. Pronto, tudo acabou, agora não tem mais jeito. E, propriamente, a menina não morreu ali. Mas ela já me falou de como ela recebe as situações. Percebe? Que o fato não é tão importante, mas o como ela sente, isso é profundidade, que é diferente da gente se basear em fato. O dia que ela faleceu já não foi assim. Foi desesperador, mas eu consegui me controlar. As pernas amoleceram, eu tive a sensação de cair. É uma cena meio nebulosa. Depois que ela faleceu, eu me joguei de corpo e alma na vida. Se eu ficasse na dor, eu também ia morrer. Eu não fiquei chorando. Fui chorar muitos dias depois. Eu tentei sobreviver. Aí eu pedi para ela me explicar um pouco como que era essa dor que ela sentiu quando ela perdeu a filha. Aí ela disse, era uma dor tão grande como se eu entrasse, eu não iria conseguir sair e iria morrer também. Eu tive que fazer uma escolha. Se eu ficar na dor, eu não vou conseguir sair, é maior do que eu. Eu preciso cuidar da vida e das pessoas que estão perto de mim. Então, ela fez essa escolha de não se afundar na dor. Aí eu perguntei para ela, é, a que ela era sensível. Ela disse assim: com coisas bobas eu choro, mas quando tem que enfrentar algo muito grande, eu sou firme. Olha como isso fala de quem ela é, de como ela reage, de como ela sente, de como ela percebe as coisas. Eu não deixo a peteca cair. Então, resumindo, ela tem uma sensibilidade, ela percebe as coisas impactam ela, né? De uma forma assim bem macro. O reino vegetal é assim. Ele ele se impacta com as coisas, ele é sensível e ele reage. Então, eu percebi que ela era sensível e que ela se impactava e reagia, então que ela precisava de um medicamento do reino vegetal. E a família que precisava para cobrir esse caso é uma família onde tem um choque tão grande que paralisa. Porque nesse caso aqui, ela disse nessas situações que primeiro ela disse que foi chocante, que ela leva um susto, né? Que é o tipo de choque da longaniácea, e que ela perdeu as pernas, que ela achou que ia desmaiar.
que as pernas amoleceram e que ela ficou com a sensação de cair. Então, a loganiácea, ele tem esse choque tão grande que a pessoa paralisa. Então, eu escolhi para ela reino vegetal, família loganiácea, e ela fez esse esforço, além da capacidade para dar conta, para não entrar nesse lago de dor. Eu tenho que ficar aqui, porque se eu entrar ali, eu não vou sair mais, eu não vou sobreviver. E aí depois ela falou, quando tem que enfrentar algo grande, eu sou muito firme. Então, miasma cancerínico é desse tipo de pessoa que coloca tanto esforço para dar conta de uma coisa, que é um esforço que vai além da sua capacidade de aguentar, tá? Então, é o miasma cancerínico. E o medicamento aqui que eu dei para ela foi a Ignácia Mara. A gente trabalhou muitas potências, tá? Desde a 30 CH até a 10M, foi subindo gradativamente. Precisei usar com ela a LM também, porque o caso era um caso progressivo, bastante profundo, tá? Então, a gente usou a LM 8 até a 11. E a gente tratou o caso por bastante tempo. Ela, desde o primeiro mês, ela foi ficando melhor, então isso cria na pessoa a confiança em entregar o caso para você, né? Porque a pessoa percebe que ela vai melhorando. E a gente foi tratando, ela foi ficando muito bem, a síndrome de Meniere praticamente sumiu, e ela foi melhorando da lombar, das queixas digestivas. Foi um caso muito bem sucedido. Ela é uma psicóloga, ela me indicou muitas pessoas por ver o resultado bom que ela teve com a homeopatia. Porém, depois de muito tempo bem, a parte 2. Ela veio com queixas de sintomas gastrointestinais. Ela relatou fome, fome, fome excessiva, um apetite voraz, comendo, que ela comia, comia, comia até encher, até ela se sentir mal. E não passava fome. Ela sentia que ela estava cheia, mas ela ainda tinha vontade de comer. E ela disse que depois de comer, ela ficava com uma sensação incômoda, que ela ficava insatisfeita, estufada, mas ela queria continuar comendo. E ela sentia dor de estômago e refluxo por comer tanto. E o intestino dela ficou irregular. E ela também estava com o sentimento de estar cheia de compromissos, de tarefas. E aí ela começou a me contar como é que estava a vida dela. Ela disse assim: na terça-feira passada, o meu pai passou mal e isso me desorganizou. Eu fiquei sem saber o que fazer, sem saber como agir, como uma barata tonta. Ela percebeu uma paralisação, assim como um cachorro correndo atrás do rabo. Aí ela disse que a sogra dela também não estava bem de saúde e que ela, o filho que mora longe também não estava bem emocionalmente. Então, ela tinha algumas situações que estavam desestabilizando. Ela disse que tinha os pais idosos. Se acontecer algo com eles, tem o sofrimento da perda e o de reorganizar a vida de forma que fique razoável. Ela disse: eu tenho tido o medo de que algo grave aconteça, o medo de que de repente a vida saia do trilho e isso fica indigesto. Interessante que isso já conecta, né, com o apetite voraz, com a indigestão. É uma surpresa que me segura numa suspensão. Ela fez um gesto. E ela disse que ela ficou andando de um lado para o outro e pensando no que fazer e como resolver aquela situação do pai que estava passando mal. Ela disse assim: geralmente eu sei o que fazer. Agora eu estou gerenciando a crise. Eu tento ser a âncora. Eu tento dar estabilidade para as pessoas podem contar comigo. O meu marido tem me dado segurança. Ele sabe o que fazer.
e eu preciso pedir ajuda, mas a minha rede de ajuda é pequena. Eu não sei o que fazer e nem a quem pedir. O meu marido e os meus pais são a minha fonte de ajuda, mas hoje eu tenho que ajudar meus pais. E é difícil ter pouca rede de apoio. Eu não sei se eu vou comentar isso aqui mais para frente, dentro do resumo, mas esse não era o jeito dela. Ela geralmente sabia o que fazer, eu acho que vai mencionar aqui. Isso aqui era uma coisa diferente do que ela costumava trazer. Até tinha algumas coisas similares, né, quando ela falou da surpresa, mas a maneira que ela recebia, a maneira que ela agia estava diferente. Aí eu pedi para ela descrever âncora. Ela disse que âncora é a estabilidade, é o lugar onde a pessoa pode voltar, com quem ela pode contar. Eu sou esse lugar para as pessoas, ela falou. E de repente perceber que eu não posso ser no momento que eu estou fragilizada e cansada é assustador não poder ser a âncora. E nisso a voz dela ficou rouca, porque ela entrou, a gente provavelmente chegou no âmago. A gente chegou no lugar onde ela percebeu o medo é eu ter que ser a âncora e não dar conta de ser. E isso já é diferente daquela forma de agir que ela tinha nas outras situações. Então, eu pedi para ela descrever o que que era estabilidade. Ela disse que estabilidade é chão, segurança, e que pisar no chão e saber que ele é firme é estabilidade. Não pisar e ele balançar e ele vai e sentir que ele vai desmoronar, né? Isso era o contrário da estabilidade. E ela estava sentindo que ela estava num momento em que o chão dela estava instável. E então ela está buscando essa estabilidade. E o sentimento de impotência, de não ter nada para fazer, de não conseguir resolver, de não ter esse lugar de segurança para ela mesma se apoiar, porque ela tinha que ser a âncora, né? Deixa eu ver se... Aqui ela disse, ó, geralmente eu sei o que fazer. Então essa forma de ela sentir e agir é diferente do que ela costumava ser. Ela se percebeu diferente, eu percebi ela diferente e eu percebi as questões dela diferentes. Então aqui já não é uma questão de sensibilidade. Vocês percebem como não é sensibilidade isso aqui que ela trouxe? Ela falou sobre as questões da incapacidade dela, sobre a estrutura, sobre a rede de apoio, sobre a estabilidade versus instabilidade, o medo de que esse cenário saia da estabilidade, de que ele saia do trilho, né? Então já não é uma questão de sensibilidade, mas eu só sei disso porque eu conheço a característica de cada reino e porque eu levo ela numa tomada de caso profunda e eu consigo analisar esse contexto de reino, de sub-reino, de miasma, de família. Então, aqui, ela precisa de um remédio do reino mineral. Dentro desse reino mineral, ela está falando de questões de família, de saúde, de segurança, né? Ó, ela falou várias vezes sobre segurança, e realmente são as questões de segurança da quarta linha da tabela, né? Família, saúde, ter um lugar para apoiar, é, a- esse contexto de buscar um lugar seguro, que ela sente que está perdendo, ela está perdendo a estabilidade. Então, isso acontece do lado direito da tabela. E ela continua agindo de forma cancerínica, fazendo o maior esforço para dar conta dessa situação, né? Então, é o miasma cancerínico. Então, o remédio que eu escolhi para ela foi o arsênico álbum. Prescrevi para ela arsênico álbum 200 CH uma vez na semana.
Então, eu vou só sair um pouquinho aqui do compartilhamento, porque eu quero ver se ela me respondeu, porque eu prescrevi o arsênico para ela naquele dia que eu mandei o áudio para vocês, que eu acho que faz uma semana, né? Então, hoje eu mandei mensagem perguntando como ela estava, e, e agora eu vi que durante a aula ela mandou mensagem e ela está dizendo que ela está se sentindo melhor, que ela não passou bem no final de semana, possivelmente ela teve uma gravação, mas hoje ela está se sentindo melhor. Então, muito provavelmente, o remédio está indo bem. Ainda é cedo para falar, né? Porque a gente só tem uma semana. Mas eu queria mostrar para vocês esse essa forma de olhar, essa forma de entender as camadas, as novas camadas, a como que a gente faz esse entendimento, né, com essa mudança de camada que muitas vezes é tão desafiador, porque o paciente vem e você fala assim: "Bom, eu já trato ela há alguns anos", e quase sempre as questões dela eram em torno da mesma coisa, então a gente mudava a potência, às vezes usava um medicamento antimiasmático para ajudar a a dar mais ênfase, a desbloquear para encontrar mais profundidade no resultado, mas aqui eu vi mudança e geralmente isso desestabiliza nós, né, como homeopatas. "Opa, tem uma coisa diferente, o que é que eu faço? Como é que eu vou numa consulta de acompanhamento, fazer um novo entendimento?" Aí a gente volta para as questões, né, de completude, de exatidão, de profundidade, e você consegue chegar num novo resultado, tá? Então a fórmula, por isso que eu digo que facilita a vida, porque estudar o método sensação demanda um pouco, mas a hora que a gente aprende, ele facilita muito a vida, porque você sabe o que fazer, você tem um método, você tem um caminho para seguir, você sabe o que você precisa fazer para encontrar aquele resultado. E isso facilita a vida, você não tem mais que gastar horas na dúvida, no looping, pensando se é para cá ou para lá. Você vai na profundidade você faz escolhas e você escolhe com segurança, você prescreve com segurança, você fica tranquilo que aquilo você está escolhendo é bom, porque está bem escolhido, certo? Então, existe um empenho, uma dedicação, e depois ele se transforma em uma facilitação do processo, tá? Assim que eu vejo e assim que eu percebo os meus alunos também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa. Isso aqui é muito importante, tá? Eu quero falar isso várias vezes, porque quando chega esses desabafos para mim de Camille, me sinto insegura, me sinto ameaçada, me sinto é, não- com medo de ser questionada, me sinto vulnerável. A gente não precisa se sentir assim. A nossa, a nossa profissão ela é legal. Existe um movimento contra, né? Existe todo o movimento da farmácia, da indústria farmacêutica, da medicina convencional, que coloca pressão para que a gente não se instale. Mas a nossa profissão ela é legal e a gente precisa estudar para a gente se sentir pronto, para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir estável e para a gente ganhar espaço, respeito e reconhecimento. Então, eu já me senti com medo de ser questionada, eu já me senti ameaçada, eu já me senti perseguida, mas eu não me sinto mais. Porque eu estudei, eu aprendi,
eu coloquei os meus pés no chão, então eu conquistei o meu espaço de respeito. Hoje eu entrego resultado. E as pessoas respeitam o meu trabalho porque eu faço ele com seriedade, com completude, eu entrego, eu entrego resultado para o meu paciente. Então, é isso que a gente pode trocar. A gente pode trocar dúvida por resultado, através do estudo, através de ferramentas que nos levem a esse lugar de confiança, de segurança, de saber o que está fazendo. E é muito gostoso se sentir assim. Sentir que você está no seu lugar, você está bem na tua pele, você sabe o que você está fazendo, você sabe contornar, você sabe como agir, você sabe tomar caso, você sabe resolver. É muito bom esse sentimento, tá? Então, quando você se sentir não reconhecido, não visto, não valorizado, insatisfeito, frustrado, o caminho é estudar e se preparar melhor. Talvez tenha alguma coisa ainda que você não tenha estudado, que esteja faltando para você encontrar esse lugar de segurança naquilo que você está fazendo, certo? Tudo bem. Deu uma travada aqui. Opa. Então, para você chegar nesse lugar de. Eu entreguei para vocês o mapa, né? Profundidade, exatidão e completude. Vocês podem estudar isso de diversas formas. Vocês podem ir atrás de informação, vocês podem ir atrás de livros, vocês podem ir para a Índia, vocês podem. Existem diversos caminhos para vocês irem atrás dessa fórmula, né, desse mapa. Se você for a pé, você vai ter que colocar um pouco mais de esforço, você vai demorar um pouco mais. Se você for de bicicleta, você vai um pouco mais rápido. Se você for de ônibus, você encurta um pouco de caminho. Se você for de carro, mais ainda. E se você for de avião, melhor ainda, porque você vai chegar lá de maneira mais rápida, mais segura e mais confortável, né? Então, se vocês quiserem aprender essas técnicas comigo, eu tenho uma proposta para vocês irem de avião até o mapa do tesouro, né? Até o tesouro do mapa, que é o curso do método sensação, que ensina todos esses pilares que, que nos deixam na dúvida, tá? Então, até aqui, se vocês ficarem com o que a gente aprendeu, com o que a gente conversou até aqui, vocês já têm um caminho importante de consciência de o que não vai bem, o que você precisa fazer para mudar e o que pode estar te travando, te segurando nesse lugar de dúvida e incerteza, tá? O que eu tenho para oferecer é algo a mais. Quem gostou do tema, quem fez sentido, e gostaria de aprender um pouco mais, eu ofereço o curso que eu aprendi lá na Índia com a equipe do Sankara e que tem todos esses pilares, né, todos esses conceitos que são necessários para fazer esse caminho mais seguro, mais confiante. Então, nesse meu curso do método sensação, a gente traz os conceitos e pilares desse método, como que ele foi desenvolvido pelo Sankara, por quê, de que forma que ele foi desenvolvido. Aí a gente vem aprender os reinos, né, de maneira bem completa também. Do que trata cada reino, quais são as características de cada reino, como entender cada reino, quais são as características comuns dos remédios dentro desses reinos. Depois a gente vem para os sub-reinos, né? As famílias dos reinos vegetais, reino vegetal, reino mineral, reino animal, os temas do reino mineral. A gente estuda os miasmas de Sankara.
a gente estuda a linguagem da fonte, né? A fonte é o quê? A fonte é o elemento da natureza, que tem uma linguagem que muitas vezes a gente pode perceber no nosso cliente, né? E quando a gente conhece isso e a gente vê isso acontecer, é tão lindo. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que precisa de um medicamento de molusco, relatar que ela se sente como uma conchinha pequena navegando no mar, vulnerável, é, frágil. A gente às vezes chega a escutar isso. É como a gente escutar um paciente dizer que ele está se sentindo sobrecarregado como um burro de carga. É a gente ouvir que a pessoa sente que ela está num processo aonde ela tem que passar pelo crisol, pelo cadinho, quando a pessoa precisa de um medicamento de um argento, por exemplo, uma prata, que é purificada num cadinho, né? Então, é lindo, é muito lindo a gente ver, a gente chegar, em alguns casos, que a gente chega nessa linguagem da fonte, e só com a profundidade que a gente consegue chegar nesse nível, né? Aí a gente trata também dessa tomada de caso profunda, que é imprescindível para a gente conseguir encontrar essa clareza. A gente tem que conhecer os reinos, as famílias, os miasmas, mas a tomada de caso, ela é fundamental para a gente conseguir chegar lá, para a gente conseguir entender, levar a pessoa na profundidade e entender do que ela está falando. Então, só esse elemento aqui, só esse módulo, ele já é fundamental, assim, já vale o curso inteiro, porque a tomada de caso ela é muito mais profunda do que a tomada de caso clássica. E é maravilhoso. Aí dentro do meu curso ele tem as técnicas, tem dicas, tem caminhos, e a gente vai se desenvolvendo nessa tomada de caso. E tem também a sinergia, né? O entendimento dos pilares, né? A gente precisa estar baseado em mais de um pilar. O pilar da homeopatia clássica, o pilar da matéria médica e esse pilar do sistema do método sensação, que traz essa clareza, e estando nessa sinergia com esses pilares, a sensação de consistência, ela é enorme. A gente trabalha se sentindo super seguro. E, então, a gente também traz no curso essa visão de sinergia. Bom, as minhas aulas são bem objetivas, são didáticas, são claras. Eu não sou de me enrolar, eu sou bastante objetiva nas minhas palavras, e os meus alunos costumam dizer que eu tenho uma boa didática. Depois, os meus alunos que estão aí podem concordar ou discordar. Eu trouxe aqui também um depoimento de uma aluna minha, que é a Flávia Baritz, que já fez o meu curso. A visão dela, né? Eu quero que vocês ouçam não só a minha, mas também dos meus alunos. Olá, meu nome é Flávia Baritz. Eu vim aqui dar um depoimento sobre o curso da Camille, que eu fiz em 2021, que foi um curso transformador. Eu indico para todos os alunos do Instituto, após terem esse básico que a gente dá da homeopatia, né? A gente dá a formação básica. E eu sempre falo para procurar, após o nosso curso, ou mesmo concomitante, para fazer o curso da Camille, do método sensação, que realmente é um curso que ajuda muito a gente a ter uma visão e ter uma facilidade em achar os medicamentos, em observar os reinos, em perceber de que forma a gente vai poder auxiliar melhor o nosso paciente. Então, é um curso que eu realmente indico aí de olhos fechados. Camille é uma excelente profissional,
Então é isso, façam um curso que eu tenho certeza que vai elevar muito o nível de vocês dentro da homeopatia. Um grande abraço. Aqui também eu compartilhei algumas turmas, né? Algumas turmas do presencial, lá do começo, é uma turma aqui de Brasília, aqui uma de Porto Alegre, uma de Florianópolis, uma outra de Porto Alegre, aqui uma turma online, para compartilhar com vocês um pouco dos meus alunos, né? E agora eu quero apresentar para vocês o pacote de benefícios do método sensação. Então, além das aulas gravadas, de todos aqueles elementos que eu pontuei para vocês que são ensinados no curso, que é os pilares, os reinos, as famílias, os miasmas, a tomada de caso. Além de tudo isso, nós temos. Você pode assistir diversas vezes, então o bom de a gente ter as aulas gravadas é isso aqui. Eu acho que essa é a grande vantagem. Quando a gente tinha as aulas presenciais, o contato era muito gostoso, mas não tinha essa possibilidade, né? Quando veio a pandemia, que eu comecei a dar os cursos online, eu percebi o benefício que é você ter a aula gravada e a pessoa poder assistir de novo, né? Acho isso um grande benefício. Além das aulas gravadas, das aulas teóricas, a gente tem as sessões estratégicas ao vivo, que são aonde a gente tem a adaptação à realidade, né? É uma visão 360 do método, é a aplicação prática, são os estudos de casos, é onde a gente torna palpável o estudo do método sensação. Então, a gente eu proponho alguns exercícios, alguns estudos de casos, eu coloco e os alunos tentam analisar, e nessas sessões estratégicas, ao vivo, a gente resolve junto, a gente debate, a gente tira dúvidas, algumas vezes a gente pode até estudar pontualmente algum caso de algum aluno. Então, isso aqui faz muita diferença, né? Uma coisa é você ver a teoria, outra coisa é aplicar na prática. É muito importante. O método sensação, ele é muito bom, ele é um método muito rico, mas é importante você saber colocar ele na prática, não só saber ele teoricamente, né? Além disso, eu ofereço um manual sensação. O que que acontecia lá na Índia? Na Índia, a gente não tinha material, a gente tinha que registrar tudo correndo ali na hora, e era muito difícil. Além de tudo, era tudo em inglês, né? Então a gente tinha que registrar correndo em inglês. E eu falei assim, nossa, mas eu quero facilitar isso para os meus alunos. Então eu preparei esse manual, onde vocês têm tudo registrado. Ele é um manual muito completo do método sensação, tudo traduzido. É óbvio que é traduzido, né, gente? Eu só estou colocando porque, como eu tive essa dificuldade, estou apontando para vocês a facilidade que é, além de ele estar registrado, ele está em português, né? Então, é tudo facilitado, com a grande vantagem de você poder consultar a hora que você está atendendo. Ah, deixa eu ver como que era essa família mesmo. Você vai lá, tá tudo descrito, tá tudo resumido, tá tudo desenhado. Então, ele é um material bonito, ele é um material. Eu tenho orgulho desse manual que eu preparei. Eu fiz algumas reciclagens dele até ele ficar muito bom, assim. Então, eu acho que só esse material aqui, ele já vale o curso. Quando eu vim da Índia, eu trouxe muitos livros. Eu não sei quanto eu gastei em livro, mas assim, só para despachar os livros, eu gastei R$ 800. Para vocês terem ideia, o tamanho da caixa que era, né, de livros.
porque eu não tinha lá esse manual. Então, eu comprei um monte de livro e mandei trazer. Então, esse material aqui, esse manual, ele tem muito valor. Ele tem muito valor. Eu mesma frequentemente recorro a ele quando eu quero me lembrar de alguma família, de algum remédio, de algum miasma. Ele é bem completo. E aí nós temos também nesse pacote a tomada de caso aprofundada, com a metodologia, com dicas de perguntas, com formas de abordagem, com janelas. Se você estiver preso aqui, você pode ir por uma outra janela ali. Então, é uma metodologia completa para você aprender a aprofundar nos teus casos, tá? Além disso, eu coloquei também no meu curso uma coisa que não é muito comum, tá dentro do método sensação, uma coisa à parte, que é o método das 8 caixas. O método das 8 caixas é uma metodologia exclusiva, criada pelo próprio Sankara, para análise dos casos mais complexos. Tem casos que eles são muito vastos, eles têm muita informação, e você fica assim, meu Deus, como analisar tudo isso, né? Então, a metodologia das 8 caixas, ela é justamente para esse tipo de caso, para facilitar a análise e o entendimento e a classificação desse tipo de caso. Ela ajuda muito em casos grandes, assim, com bastante informação. No meu curso, eu ofereço acesso estendido, então vocês têm até o final de 2026 para aprender, dá bastante tempo, né, para assistir todas as aulas, assistir de novo, rever. Ah, eu peguei um caso aqui de reino animal, quero reassistir a aula. Você tem a possibilidade de ir lá, de assistir de novo, de consolidar aquele conhecimento, né? Então, esse acesso estendido é bem bacana também. São praticamente 2 anos, né, que você pode ter acesso. A gente tem um grupo de WhatsApp que fica ativo, então ele é um suporte, é um lugar onde você pode tirar dúvida, onde você pode debater. É muito bom, é uma sensação de caminhar junto, né? É uma comunidade. E então é um dar as mãos e aprender junto. As minhas turmas são pequenas, né? Então é gostoso, a gente consegue ter uma troca, a gente consegue se sentir à vontade. Eu tenho muito esse feedback dos meus alunos sobre isso, assim, sobre o tamanho das turmas e o atendimento personalizado que a gente consegue dar. Só um minutinho, gente, minha garganta bugou. Acho que já falei demais, né? E tá incluso também o certificado, né? O investimento para todo esse pacote de benefícios é 12 vezes de R$ 290. É um investimento que facilmente ele é retornável. Vocês vão ver que ele vai trazer resultado para vocês, tá? Resultado mesmo. Os resultados não só porque vocês vão converter mais resultado, mas mais rapidamente também. Porque com o método sensação, a gente muitas vezes, a maioria das vezes, a gente consegue acertar de primeira. Então, a gente entrega resultado e as pessoas indicam o nosso trabalho e a gente fica feliz, né, de entregar um trabalho bom, um trabalho que você vê, você fica satisfeito de conseguir entregar resultado rápido. Então, o investimento, eu digo para vocês, mesmo o investimento que eu fiz indo para a Índia, eu achei que eu ia demorar muito mais para retornar. E me retornou facilmente, porque realmente
ele vale a pena ser estudado, ele vale a pena, é um método que vale a pena a gente se envolver e estudar. E eu quero oferecer para os 5 primeiros inscritos uma mentoria individual para apontar o que eu vejo. é, Pode ser de duas formas, ou apontar aquilo que eu acho que vocês, que caminho vocês precisam fazer para melhorar os aspectos de prática, né, da homeopatia. Ou seja, você precisa melhorar a tua tomada de caso, ou tua análise, ou o teu conhecimento, enfim, fazer um raio-x sobre a pessoa como profissional, ou analisar um caso apontando aonde a pessoa pode fazer melhorias, tá? Então, eu quero oferecer para os 5 primeiros inscritos essa mentoria individual e é o método divisor de águas, tá, gente? Eu falo isso pela minha experiência, assim, para mim, minha vida antes do método sensação e depois. Eu, eu ainda sou apaixonado por ele, né? Eu estudei ele em 2018, já faz 7 anos que eu trabalho com ele, e eu ainda sinto brilho nos olhos, assim, de usar, de aplicar, de ensinar, de ver a linguagem da fonte, e ele é muito transformador. Então, eu digo que ele vale muito a pena. E vejo muito isso também na fala dos meus alunos, né? Os depoimentos que eu recebo são muito sobre isso, assim, sobre como ele fez diferença na vida desses alunos. Tá certo? Então, eu quero agora abrir para as dúvidas. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Não sei se tem alguém que colocou dúvidas aqui no chat. Oi, família, eu perdi aqui. Quanto tempo fica para a gente assistir às aulas? É Oi, um ano, Olivia. dois? Ele fica até o final de 2026, então vai dar quase 2 anos. Um ano e 7 meses. Vai ficar na plataforma tanto as aulas teóricas gravadas quanto essas sessões estratégicas ficam disponíveis até o final de 2026. Bom ponto. Eu... Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, está dando Ah, ouvido, tá. legal. Tá boa. Uhum, Sim, então até o final de 2026, Olivia, tá. Então, tá? vamos pensar se eu vou dar conta. Tem alguns problemas para estudar direito, sabe? Então, está meio Sim, complicado. tá certo. Nós podemos ver quais são as tuas questões, ver se eu consigo te ajudar a contornar, né? É, Dar conta, ele é um curso leve por ele ser muito muito interessante. As aulas são instigantes, assim, ele é gostoso de assistir, né? E eu acho que também a maneira como eu preparei os vídeos e o manual, eles também trazem leveza, porque eles são contextualizados com exemplos, com vídeos, então não é um curso pesado, tá? Ele é rico, mas ele não é pesado. Não, mas é uma questão mesmo de tempo. Vou ter que passar um período, inclusive, mexendo com reforma de Uhum. casa, né? E isso é muito chato, muito complicado e leva muito tempo. Eu tenho, Sim, eu te digo o seguinte: se você eu tenho separar adorei. 2 horas na semana para você estudar, é o suficiente. A gente tem encontros mensais, então dá tempo de você assistir todos os módulos, de você fazer as suas anotações,
2 horas eu acho que eu acho que eu tô até exagerando. Mas vamos falar em 2 horas, assim, para você fazer um estudo bem feito, assim, 2 horas na semana para para chegar nos módulos com as aulas assistidas. 2 horas por semana é suficiente. Eu já passei por essa experiência numa época também muito complicado. Cara, não deu para estudar nada, né? Então, aqui, inclusive, acho que eu tô aqui. Peraí, deixa eu botar o vídeo aqui. Ah, tá dando zero Entendi. também. Pois Ah, é. tá. Ah, consegui, ó. Legal. Que bom. Mas É, dá uma estudadinha se tu tem 2 horas na semana. Eu te digo que vale a pena. hum, Camille, Oi. oi. Oi, Os querida. módulos são muitos módulos? Quantos módulos são? Cada São, aula tem que duração? são 5 módulos. Uhum. Cada módulo vai depender. Tem módulos que são mais extensos, outros são mais curtos. É, o do reino vegetal é o que é mais extenso, que tem mais aulas. Geralmente, as aulas são de 15 minutos. Então, isso facilita, por exemplo, eu quero estudar, mas eu não tenho muito tempo. Vou assistir 2 módulos. Tens meia hora, dá para assistir 2 módulos. Então, você assiste ali aquelas 2 famílias e depois você continua. Eu não sei te dizer exatamente quantas aulas e quantas horas, mas é tranquilo nesse sentido, de que as aulas elas são curtas. Uhum. E tem bastante estudo de casa? São esses encontros mensais? Sim, tem, assim, ó, tem muito estudo de caso. Tudo o que eu trago de conteúdo tem um exemplo de estudo de caso. Cada família, cada reino, cada miasma e mais um estudo de caso que é proposto para aula, para a sessão estratégia ao vivo. Entendeu? Eu já ouvi dizer que o Sankara criou mais, estudou, aprofundou, além de Hahnemann, e tem mais miasmas. É isso a gente vai Isso. ver? São 10 miasmas, os miasmas de Sankara. Uhum. Com Tá certeza são bom. abordados e fica muito claro. Eles têm uma visão diferente, então é bem rico estudar os miasmas de Sankara. E tem assim um roteiro de anamnese, a gente. Tem, Tá, tem um roteiro. Eu entrego o roteiro que eu uso, né? Que já baseado ali na tomada de caso, eu já coloco algumas perguntas chaves, eu ensino como fazer. Tem um roteiro, sim. tá bem, obrigada. Tá, por nada, querida. Tem aqui no chat, algumas pessoas fizeram alguns comentários. A Lilian comentou que eu sou uma excelente professora. Muito obrigada, Lilian. O Wagner comentou que fez o curso e fez muita diferença nos atendimentos. Façam e participem das mentorias. Obrigada, Wagner. A Milena comentou que está fazendo o curso, já começou a assistir às aulas gravadas, está amando. Que bom, Milena. Entender mais sobre os miasmas. É isso aí, a gente falando sobre os miasmas, né? A Elis comentou: fiz o curso da Camille, isso fez toda a diferença para mim em termos de homeopatia. Se antes eu me sentia perdida em alto mar, finalmente fez sentido, finalmente enxerguei o caminho, finalmente eu encontrei a minha identidade profissional com o método Sensação. Olha que lindo, obrigada, Elis, por esse depoimento. A gente vê os alunos crescendo em em capacidade, né? Ver as pessoas evoluindo é muito legal. A, a Rosane perguntando se a aula vai ficar gravada. Sim, tá? Tô gravando e posso disponibilizar depois. Que mais, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Ela pode ser técnica, pode ser sobre o caso, pode ser sobre o curso. Fiquem à vontade.
Bom, para quem está em dúvida, eu comecei a assistir as aulas, né? Eu já tinha feito o Polarity, o da pediatria também, e as aulas da Camille são bem objetivas mesmo. Então, assim, a gente consegue, acho que em menos de 2 horas, como você falou mesmo, assistir a aula gravada, anotar as dúvidas, e é uma grande ferramenta. Eu comecei a assistir os de miasmas hoje, mas eu já achei bem interessante. Eu só cheguei ali no miasma agudo, amanhã eu continuo, mas já dá uma clareada na mente, né? A gente fica curioso, Sim, e a sensação é essa mesmo, é que a gente já fica curioso para ver as demais, para conseguir clarear mais esse caminho, porque é muita informação e a gente precisa mesmo aprofundar para ganhar mais tempo no atendimento e ter mais, né, ter mais segurança no que a gente está indicando, porque são realmente, quando a gente pega um caso que tem muitas coisas, a gente precisa saber, como você falou, qual é a energia do caso, né? Onde é que a gente tem que colocar o foco. Eu busquei o curso justamente para isso, para entender onde é que está essa energia e mesmo que a gente faça uma consulta longa e extensa, a gente saber onde canalizar a visão. Então, até onde eu estou bem satisfeita com aprofundando, né, Milena? isso. E eu fiquei Sim. curiosa agora nesse finalzinho que você falou, é, que lá na aula de hoje eu vi que você comentou assim, que diferente do Hahnemann, né, o Sankara ele não bota a matéria, ele não diz assim, por exemplo, o miasma e a matéria médica, né, para tudo. Mas você comentou agora nessa aula que a gente vai ver, estudar melhor a matéria médica, né, e entender qual miasma que ela se encaixa mais. Eu acho que isso Eu facilita acho que eu não bastante, entendi tá? a pergunta, Milena. Na aula de hoje, logo naquele início, né? Onde você explica. Aham, Você só cita os miasmas, na verdade, que eu só cheguei até ali, né? Onde você cita os 10, a gente ainda vai passar para cada um, né? Especificar cada um. tá. O Hahnemann, né, quando ele fala lá da psora, da psicose, da luese, ele já especifica, já traz a matéria médica específica, né? O psorino, o luesino, o medorrino. E aí, pelo que eu entendi, posso estar enganada, o Hahnemann, o Sankara, ele não traz a matéria médica específica É, porque para cada não miasma. não é a matéria médica, né? Ele não trabalha com miasma, com medicamentos miasmáticos específicos, como o psorino está para psora, o medorrino para Uhum, psicose, isso. o luesino para luese, né? Sim. Ele faz uma classificação de todas as homeopatias. Cada homeopatia tem, claro, o seu miasma. Então, dentro dos 10 miasmas, estão classificadas todas as homeopatias. Então, se você encontra um miasma, você não tem um medicamento daquele miasma, você tem diversos. É isso aí. É isso mesmo. É uma visão mais ampla do miasma. Ou seja, a ideia é a gente buscar realmente a energia aprofundar na sensação do paciente, Isso. É. E o miasma é o como ele age, né? Então, esse diante como da ele age, sensação. você junta com a sensação e com o reino, e isso te dá um medicamento. É uma É. fórmula. Reino mais família mais miasma igual medicamento. Eu percebi no estudo de caso que você colocou lá na primeira aula. Uhum. Eu acho que esse caso que eu trouxe hoje deu para ver também, né? Também, também. Reino, família, miasma, medicamento. Tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Sim. Certo, querida? Alguém levantou a mão, Maria Helena. Pode falar, minha querida. Maria Helena? Maria Helena, você está aí? Você está sem som, minha querida. Não estamos te ouvindo.
Maria Helena, não estamos te ouvindo, querida. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Acho que tu mesmo tem que tirar do mudo aí. Ela não está conseguindo, será? Deixa eu ver aqui se eu consigo ajudar ela. Maria Helena. Não estou conseguindo te... Querida, vê se tu consegue aí clicar nos botões aí, tirar do mudo. Enquanto isso, eu vou conversar com a Elis. Tu tens que tirar ali do... Para todo mundo é igual, né? É no áudio aqui no cantinho. No canto esquerdo inferior. Ou então manda a tua pergunta ali no chat. Escreve ali para mim, tá? Pode ser? Pode falar, Elis. Então, Camila, eu queria falar sobre o caso, né? Aham, Então, nessa passagem de Ignácia Mara para Arsênico, uhum. eu queria entender se ela, nem sei se já deu para perceber, né? Mas será que ela mudou? Será que ela descascou uma camada? Será que ela entrou numa camada mais profunda dela mesma? Ou ocorreram circunstâncias e ela está com o mínimo do momento? Eu queria Eu entender essa. acho, Uhum, eu acho que nesse caso ela está com o simílimo do momento. Pela situação que ela está enfrentando, ela uhum, está vivendo uma coisa nova. entendi. Eu acho que é isso. Então, daqui para frente é uma surpresa, né? Ela pode permanecer nessa camada ou pode retornar à camada antiga? Pode, Tá. exatamente. Tá bom. Era só isso que eu queria saber. Tá E você, certo. e você disse que suou nesse caso. Foi nesse caso que você suou? Não, eu acho que o Foi que eu outro? comentei com a tua turma foi um outro. Ah, é um outro. Ah, então tá bom. Não, não tem problema. É porque eu queria entender o porquê, né? Aham, Qual foi a dificuldade. Então, amanhã estarei lá. Amanhã certo. estarei lá na mentoria. Amanhã a gente vai estudar outro caso. Tá Isso. certo, Isso Elis. aí. Ok, muito obrigada. Por nada, querida. Boa noite. Boa noite. Mais dúvidas, pessoal? Para esse momento do curso Sensação, aí a inscrição fica até quando? É, a gente tem vagas limitadas, então elas vão estar abertas até serem preenchidas. Então elas podem encerrar a qualquer momento. Mas a primeira aula ao vivo é no dia 13 já, na semana que vem. Então o ideal é se inscrever hoje. E, inclusive, eu vou colocar o link de inscrição lá no grupo, tá? E vocês tendo dúvida, vocês podem me chamar. Mas, assim, o período de inscrições abertas vai ser curto. Só não posso, é, eu não posso precisar quanto tempo, porque vai depender de quanto tempo vai levar para preencher as vagas, Hum? tá? Outra coisa que eu não comentei é que são 5 módulos, né? São 5 módulos, então, introdução em miasmas, reino vegetal, reino mineral, reino animal, tomada de caso e análise, tá? Então, ele é de maio, junho, julho, agosto e setembro, tá? Esse é o tempo que a gente vai ter os encontros, mas ele fica disponível até o final de 2026. E as aulas vão ser na terça-feira, uma vez por mês, na terça-feira à noite,
Certo, pessoal? Mais dúvidas? Todo mundo já esclareceu o que queria esclarecer? Muito bem. Então, a gente vai conversando lá no grupo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui na aula. Foi um prazer compartilhar com vocês essas informações. Eu espero que vocês estejam saindo da aula melhor do que vocês chegaram, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham aberto a cabeça sobre possibilidades, tá? E eu fico à disposição, adoraria ver todos vocês na minha turma para a gente estudar o método sensação. Então, precisando de mim, só me chamar, tá bom? Muito obrigada, Valeu, pessoal. Clarice. Obrigada, viu? Muito boa a sua Obrigada aula. também pela tua presença, Clarinda. Um beijo no Pra você. coração Boa e noite até a mais, todos. pessoal. Boa noite. Boa noite.